Olá, olá, 3 de fevereiro de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira. Colisão entre ônibus que saiu de São Luís e uma carreta deixa 3 mortos e dezenas de feridos. Parlamentares retomam atividades hoje na Câmara de São Luís e na Assembleia Legislativa. Veja ainda os gols do Campeonato Maranhense. E no estúdio confira uma entrevista com o ex-deputado J. Pinto, que se filiou ao PDT e anunciou que pretende ser pré-candidato à Prefeitura de São José de Ribamar. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Segunda-feira, gente, mais uma semana está começando, é hora de se encher de esperança para mais uma semana e o nosso desejo é que você tenha uma semana, olha, abençoada, você e sua família, viu? Obrigado pela audiência, você na capital, no interior do estado, acompanhando o nosso Bom Dia. Está só começando, tem muita informação para você, daqui a pouquinho o Silva Alves vem aí para destacar os principais assuntos na área de segurança, vai resumir o final de semana que tivemos aí muitos acidentes, inclusive, né? Aqui na capital, no interior do estado também, ainda há pouco ele mostrou mais um acidente naquela rotatória ali do Calhau, um carro capotou e explodiu, gente. Daqui a pouco a gente vai voltar a mostrar as imagens para você aqui. São imagens impressionantes. Mais um acidente nesse ponto da cidade, uma das principais avenidas aqui da capital, São Luís do Maranhão, hein? São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01. 3 pessoas morreram e dezenas de passageiros ficaram feridos após uma colisão frontal entre o ônibus que saiu de São Luís com destino a Brasília e uma carreta no município de Porangatu. Porangatu, que fica no estado de Goiás. A colisão entre o ônibus e o caminhão aconteceu na BR-153 da cidade de Porangatu, no norte do Goiás, provocando a morte de 2 ocupantes do caminhão e uma passageira do ônibus. 30 pessoas sofreram ferimentos diversos e foram levadas para o Hospital Municipal da cidade. Os passageiros sem ferimentos foram alojados pela Defesa Civil em uma escola e contaram com a solidariedade de moradores que levaram comida, colchões e outros donativos. Eu estou mostrando aqui a solidariedade do povo aqui de Porangatu. Como armaram aqui, rapidamente aqui, uma base de apoio para os acidentados. Vocês precisam ver o hospital, o atendimento do hospital aqui. Olha a fartura aqui. Parabéns ao povo de Porangatu. Aqui, ó. Aí, viu? Olha como é que tá isso aqui. Parabéns. E isso aqui não foi planejado não, foi de imediato, viu? Aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês como é, o que se chama solidariedade. Aqui, ó. Segundo o registro da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão. O ônibus da empresa Toninho Tour saiu de São Luís no sábado pela manhã com destino a Brasília com 56 passageiros. De acordo com o depoimento do motorista do ônibus, ele teria perdido o controle do veículo e acabou colidindo. Além das investigações para saber se houve falha mecânica, há ainda a suspeita de superlotação. Na garagem da empresa, que fica no bairro do Tirirical, ninguém foi encontrado para comentar o acidente. As investigações vão mostrar aí, de fato, o que aconteceu realmente nesse acidente, não é? Nós vamos mostrar agora flagrantes da irresponsabilidade de motoristas do trânsito aqui da capital São Luís. E vale lembrar, claro, que a imprudência, infelizmente, ainda é a causa de muitos acidentes em São Luís. Nós vamos ver agora na reportagem da Andréa Brito e do Vanderlei Ramos. Não é preciso muito tempo para flagrar motoristas fazendo retornos em locais proibidos. Durante apenas 20 minutos em um ponto, a nossa reportagem flagrou 17 veículos mudando de sentido irregularmente. Aqui próximo à barragem do Bacanga, esse canteiro central já tem até as marcas das infrações de trânsito que os motoristas cometem para acessar a Avenida dos Portugueses. E nem mesmo as câmeras de segurança que estão no canteiro impedem os motoristas de praticar a ação. A situação se repete no cruzamento entre as avenidas dos franceses e africanos. Mais uma parada e logo flagramos vários motoristas cruzando o canteiro central de forma irregular. Ao perceber que estava sendo filmado, o motociclista se irritou e insultou nossa equipe com gestos obscenos. Eduardo tem uma academia bem em frente e sempre testemunha acidentes no local. Toda semana tem acidente aqui. O pessoal da CMTT já veio várias vezes aqui, notifica, mas é direto. Porque não tem aquela fiscalização totalmente aqui direto, entendeu? Mas toda vez que eles estão passando aqui, estão notificando. Não só a CMTT, até o pessoal da polícia mesmo para a viatura e pede para voltar, entendeu?
E até mesmo quando existe a sinalização indicando a proibição, alguns motoristas simplesmente ignoram. Na Avenida Kennedy, a infração provoca acidentes constantemente. Se não tiver os guardas de trânsito aqui, eles entram aqui errado aqui nessa mão aqui. A mão que não é para entrar, eles entram. Aqui eu presenciei um acidente aqui, mais horrível do mundo aqui. O carro pegou uma moto Bros com um casal. Eles foram atropelados aqui. Não matou ninguém não, mas foi um acidente feio. De acordo com a legislação de trânsito, executar retorno em local proibido é enquadrado como infração gravíssima. São 7 pontos na carteira e ainda multa de R$ 191. Prejuízo grande, né, gente? Para o bolso, para a saúde, para o trânsito, enfim. E aí esse motociclista aí que fez um gesto obsceno para a nossa equipe devia perder o tempo dele, usar o tempo dele, na verdade, para cumprir o que diz a legislação, né? Fazer a coisa certa. A gente está fazendo reportagem, inclusive, para chamar a atenção e, inclusive, pode salvar vidas, inclusive a dele, né? Então, né, tá na hora de parar e ter um pouco mais de consciência. E a gente vai continuar mostrando, sim, vamos continuar fazendo o nosso papel aqui, que é mostrar o que está acontecendo, inclusive de errado no trânsito, a irresponsabilidade de motoristas como esse que você viu aí na reportagem. Vamos continuar. Um outro problema para o motorista nesse período de chuva é a baixa visibilidade, que também provoca risco de acidentes. Fique ligado nas dicas úteis para maior segurança ao volante, principalmente nas estradas que cortam o Maranhão. O período chuvoso requer atenção redobrada ao volante. Com as fortes chuvas que têm caído, manter a visibilidade é fundamental para evitar transtornos e até mesmo acidentes nas vias. Para quem pega a estrada, os cuidados são ainda maiores. Cada 3 ou 4 horas de viagem é importante, se for uma viagem mais longa, dar uma paradinha de descanso. Segundo, farol mesmo de dia sempre ligado. É importante ver e ser visto. Isso reduz muito acidentes em pista simples. Os pneus, realmente nesse período é muito importante, tanto que em toda a fiscalização nossa aqui a gente observa, porque às vezes as pessoas realmente por distração não observam as condições de pneu. Muito importante. Limpador de para-brisa, uma coisa que dura em torno, no máximo, 1 ano. Então é importante você ter sempre uma boa visibilidade, principalmente no período chuvoso. Além de reduzir a velocidade, a Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas a aumentar a distância do veículo da frente, usar o ar-condicionado e o desembaçador ou até mesmo abrir um pouco os vidros para melhorar a visibilidade. O inspetor chama a atenção ainda para os itens de segurança fundamentais para evitar colisões em condições de baixa visibilidade, como os para-brisas e o uso do farol, já que a frota brasileira é praticamente monocromática. O que a gente diz é um planejamento da viagem, Então tudo realmente engloba para que você tenha uma viagem segura. Muito bom o trabalho da Polícia Rodoviária Federal no sentido de orientar, mas nós precisamos mudar essa cultura do trânsito. Isso aí, claro, amigo, depende de mim, de você, de cada um de nós. A gente tem um trânsito mais seguro, hein? São 7 horas e mais 8 minutos, 7 e 8. Mais de 900 detentos do sistema prisional do Estado se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio. Na região tocantina, vários deles conseguiram pontuação suficiente para uma vaga em uma universidade por meio do SISU ou do ProUni. Em todo o estado, o sistema prisional inscreveu 947 detentos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. 57% do total, 544 internos, tiveram pontuação suficiente para conseguir uma vaga no ensino superior por meio do SISU ou pelo ProUni. Internos de Imperatriz também realizaram a prova. Só que na unidade prisional de ressocialização do Parque do Buriti foram 35 inscritos no Enem. 17 alcançaram nota aprovativa, com mais de 450 pontos. 2 deles com 550 pontos. Nós fazemos que as pessoas privadas de liberdade também tenham essas metas, que é uma meta de qualquer pessoa da sociedade que esteja estudando, Aqui na nossa unidade foi bem satisfatória, esse quantitativo. No Enem foram 35 internos que fizeram a prova e tivemos 17 aprovados no Enem, que estão aptos a concorrer aí as vagas das universidades públicas e privadas aí pelo Brasil. Além do Exame Nacional do Ensino Médio, a UPRE do Parque do Buriti teve participante na prova do Enseja, do MEC.
para a certificação do ensino fundamental e do ensino médio. O Enseja é uma prova que é feita pelo MEC para as pessoas que não têm o ensino fundamental, que, sendo aprovado, né, tendo o conhecimento mínimo dos assuntos do ensino fundamental, consiga o diploma de ensino fundamental. Quem não tem o ensino médio, que consiga o diploma do ensino médio sendo aprovado no Enseja. A nossa unidade de 78 que tentaram o Enseja, né, 66 conseguiram média aprovativa, quer dizer, conseguiram o seu diploma, né, de ensino fundamental ou ensino médio. E isso é muito positivo para a nossa realidade aqui no sistema prisional no Maranhão. Em todo o país, o Enem para pessoas privadas de liberdade teve 46 mil inscritos. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. O governo federal confirmou ontem que vai trazer de volta ao país os brasileiros que estão na cidade de Wuhan, a mais afetada pela epidemia de coronavírus na China. O Eduardo Ericeira fala para a gente sobre esse assunto, essa decisão anunciada ontem, depois inclusive que uma maranhense aparece em um vídeo fazendo apelo aí para voltar ao país. Não é isso, Eduardo? Bom dia. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, o governo federal demonstrou aí, sinalizou que deve buscar esse grupo de brasileiros, inclusive há uma maranhense que tem família aqui, está muito preocupada com a situação da Indira, que é uma maranhense que mora nessa cidade de Wuhan, que é uma das mais afetadas na China por conta aí do coronavírus. E após a divulgação desse vídeo, o governo federal sinalizou que deve encaminhar e enviar um avião da Força Aérea Brasileira em um voo fretado justamente aí para que possa ser ou um avião da Força Aérea Brasileira ou que seja um avião fretado aí para justamente fazer o resgate dessas pessoas. Os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores afirmaram em nota que devem justamente fazer esse resgate, buscar esse grupo de brasileiros que mora na cidade de Wuhan. A decisão foi anunciada após a divulgação de um vídeo que o grupo de brasileiros pede ajuda. Na mensagem, esse grupo lembra de operações feitas por outros países que retiraram seus cidadãos da China justamente por conta aí do coronavírus, que afeta grande parte da população chinesa. Além disso, se comprometeram a passar um período de quarentena após desembarcarem aqui no Brasil, sob orientação inclusive do Ministério da Saúde. A ordem para cumprir quarentena é só para brasileiros. Estrangeiros que chegam em voos provenientes da China não são obrigados a ficar isolados. Fontes do governo disseram que a questão preocupa, mas ainda não há uma decisão sobre o assunto. O Ministério da Saúde não se manifestou sobre a livre circulação de estrangeiros que chegam da China. Na nota divulgada neste domingo, o governo afirma que a Força Aérea Brasileira trabalha na elaboração de um plano de um voo da aeronave que será enviado à China, possivelmente fretado, segundo a nota do governo federal. Na manhã do domingo, brasileiros que moram em Wuhan gravaram este vídeo de apelo ao presidente Jair Bolsonaro, mesmo manifestando, sinalizando aí o desejo de encaminhar aí um voo fretado, resgatar, na verdade, esse grupo de brasileiros que se encontra em Wuhan, na China. Não foi dada aí uma data prevista ainda para fazer justamente esse resgate. É uma preocupação muito grande, como a gente disse, lembra aqui, há uma maranhense nesse grupo de aproximadamente 40 pessoas, mas há uma maranhense aí na cidade de Wuhan, identificada como Indira, todos desejando retornar ao país, preocupados com essa situação da saúde com o coronavírus que se espalha e que já afeta boa parte da população chinesa. A gente volta com você, Adalberto. Verdade, preocupação é grande, Eduardo. Eduardo, tem informação de um protesto que está acontecendo agora pela manhã, em uma das vias aqui da cidade? Fala pra gente. Pois é, Adalberto, a informação que chegou agora há pouco, a gente atualiza a prestação de serviço importante. É um protesto que acontece neste momento em uma rodovia estadual, importante ligação dentro da região metropolitana, ali na Estrada do Araçagi, como é conhecido, na MA 203, rodovia estadual. Esse protesto, segundo as informações que nós obtivemos agora pela manhã, são informações preliminares, que são moradores da Vila Bob Kennedy, que é um bairro que fica ali às margens da rodovia 203, mais conhecida também como Estrada do Araçagi, importante ligação dentro da região metropolitana. Esse protesto que acontece, essa manifestação que teve início logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, e segundo informações preliminares que a nossa produção apurou, por conta da situação da falta de infraestrutura e também pela falta de segurança na comunidade da Vila Bob Kennedy. Por conta disso, moradores realizaram o bloqueio dessa rodovia estadual, Estrada do Araçagi, e está impedindo o tráfego de veículos, situação bastante complicada. Então, aquelas pessoas que precisam
precisarem se deslocar pela estrada do Araçagi, a gente faz essa prestação de serviço aqui, que procure uma outra via, uma via alternativa, porque enfrentarão problemas, não poderão passar por conta aí dessa manifestação que acontece na manhã desta segunda-feira, semana começando complicada, nessa importante ligação da região metropolitana dentro da Grande Ilha. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho o nosso Eduardo Ericeira vai voltar trazendo informações para nós ao vivo aqui, circulando pela cidade, tá bom? Confira agora o nosso giro de notícias. Um carro pegou fogo e ficou destruído após motorista bater em uma mureta de proteção de uma farmácia localizada na rotatória da Avenida dos Holandeses, no bairro do Calhau, em São Luís, na madrugada deste domingo. As chamas foram apagadas pelo Corpo de Bombeiros do Maranhão logo após o acidente. Este é o segundo acidente registrado em menos de 10 dias na rotatória da Avenida dos Holandeses. No último dia 27 de janeiro, uma van que seguia sentido bairro Coafuma capotou após bater em um veículo. Após a colisão, os 4 ocupantes do carro fugiram do local e a suspeita é que eles tenham ingerido bebida alcoólica. Um motorista embriagado fugiu de uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-010 em São Francisco do Brejão. Durante a fuga, o condutor perdeu o controle do veículo e bateu em uma calçada de um estabelecimento comercial. Após o acidente, um homem de 24 anos foi levado para a delegacia de Açailândia, onde foi autuado em flagrante. 4 policiais militares ficaram feridos após uma colisão da viatura em uma árvore. O acidente foi registrado no início da madrugada de ontem, no quilômetro 387 da BR-222, no povoado Água Bela, em Santa Luzia. De acordo com a ocorrência policial, a equipe havia recebido o chamado de um assalto com refém em andamento, quando se deslocou para o local. No caminho, quem dirigia a viatura perdeu o controle da direção após cair em um buraco na via. Com o impacto, a viatura chegou a capotar. As vítimas foram levadas para um hospital de Santa Inês sem ferimentos graves. São 7h16, não perca a hora, 7h16. No próximo bloco, o Silva Alves atualiza você com os principais assuntos na área de segurança, com destaque para o motorista de aplicativo, mais um, que foi colocado na mala de um veículo durante um assalto aqui na capital. E mais, você vai ver os lances, os gols do clássico entre Maranhão e Sampaio pelo Campeonato Estadual. Nós voltamos daqui a pouco, são 7h17. Em instantes voltamos. São 7h20, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. E a gente só agradece essa audiência que cresce o tempo inteiro no interior do estado, em especial os amigos que nos acompanham em Imperatriz, em Caxias, em Açailândia, em Balsas, acompanhando ao vivo a programação da TV Difusora. A partir de hoje, começam a ser implantadas as novas placas de identificação de veículos no padrão Mercosul. Nós vamos ao vivo saber mais detalhes. O Eduardo Ericeira está lá no Detran e traz para a gente a informação ao vivo aqui no Bom Dia sobre esse assunto. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente volta a falar ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão, agora conversando sobre esse assunto com a diretora-geral do Detran Maranhão, Larissa Abdala. Larissa, então, em relação a essa mudança, começando a vigorar a partir de hoje, apesar de alguns estados ainda não ter conseguido aí se adequar, não é isso? Mas o estado do Maranhão, carros novos, em algumas outras situações, já vai começar com a placa nova, não é isso? Muito bom dia. Bom dia, Eduardo. Todos os Detrans têm a obrigatoriedade de hoje já estarem com a placa Mercosul. Das 27 unidades dos Detrans, somente 4 não conseguiram fazer essa implementação, os outros 23, a partir de hoje, só emplacam veículos novos com placa Mercosul. Além disso, a resolução 780, que é a que está vigorando, ela determina que haja uma substituição obrigatória da placa cinza pela placa Mercosul nas situações de alteração de característica, mudança de UF, de município, extravio, dano, roubo, furto do veículo. Essas são as situações em que a placa obrigatoriamente deverá ser substituída também. Mas quem quiser já pode fazer a troca imediatamente também, né? Voluntariamente. E é um dado que tem, inclusive, nos surpreendido, a quantidade de veículos com placa cinza que voluntariamente querem fazer essa substituição. Tá, agora explica pra gente, Larissa, a gente está com uma placa aqui, explica pra gente algumas mudanças que estão sendo feitas para essa placa nova, a placa Mercosul. Primeiro, quando o número de série da placa, ele muda. Nós anteriormente tínhamos 3 letras e 4 números, agora nós temos 3 letras, um número, uma letra e mais 2 números. Aqui onde tem a tarja azul escrita Brasil, nós tínhamos o município e a unidade federativa. Agora somente Brasil. Somente Brasil. E
temos também as ondas helicoidais como garantia de segurança da placa e principalmente esse QR Code, que dá toda a cadeia produtiva, ou seja, dá toda a rastreabilidade da placa, quem é o fabricante, quem é o emplacador, quem é o Detran responsável por esse veículo, além dos dados do respectivo veículo. Esse projeto, Eduardo, ao longo dos anos ele foi descaracterizado, né? Haviam outros itens de segurança que foram retirados para baratear a placa e tinha um item que nós considerávamos extremamente importante para a segurança pública, que era um chip no verso da placa que dava não só a rastreabilidade da placa propriamente dito, mas também a rastreabilidade do veículo. Agora, mas não tem mais o chip. Agora, mesmo com essa mudança, você acha que com essa mudança da placa, mesmo com a retirada desse chip, mas essa mudança vai trazer mais segurança, vai permitir que os órgãos de fiscalização, enfim, questão de segurança em casos de assalto, por exemplo, vai permitir uma maior segurança, ou você acha que de fato foi prejudicado por conta dessas mudanças que aconteceram na placa ao longo do tempo? Alguns itens de segurança, nós, enquanto diretores de Detrans, considerávamos realmente fundamental e desejávamos que fosse mantido. Mas, infelizmente, houve o CONTRAN que é o responsável por determinar e por alinhavar tudo isso, e esses itens foram retirados. Mas a placa, ela é sim considerada extremamente segura, ela principalmente quando ela dá rastreabilidade do fabricante, do estampador, impedindo ou dificultando em muito que placas piratas venham a serem, ingressarem nesse mercado que a gente sabe que existe. Ok, obrigado pela entrevista, Larissa Abdala, diretora-geral do Detran Maranhão. A gente volta ao estúdio com você, Adalberto. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, Eduardo. Doutora Larissa também do Detran, obrigado pela entrevista, as informações. E aí, daqui a pouco a gente vai levantar informação também sobre o custo, né, do emplancamento como esse, por exemplo. Existem casos aí, você viu na entrevista, de que as pessoas estão espontaneamente procurando o Detran para trocar a placa, né? Mas será que tem qual é o custo? Né? Teve uma alteração aí em relação a esse valor cobrado pela placa? A gente vai levantar essa informação também e trazer para você. São 7 horas e mais 24 minutos, 7h24. Agora é hora de falar de segurança. E com a participação de Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, a gente falava sobre segurança em relação ao emplacamento e olha, esse final de semana mais uma vez tivemos casos de assaltos de motoristas de aplicativos. Muitos deles, Silvan, já não rodam mais, por exemplo, no horário da noite em determinadas regiões da cidade também, né? Ele cancela a corrida em determinados bairros, em determinadas áreas, eles não aceitam, né, e pegar o passageiro nem levar o passageiro em determinados locais. Só para você ter uma ideia, esse final de semana nós tivemos um taxista e pelo menos só de registros que foram efetivados nas centrais, nos plantões, foram três motoristas de aplicativo. Um deles esse que as imagens viralizaram aí nas redes sociais, aconteceu ali em frente ao Viva do Angelim, os 3, 4 indivíduos pediram a corrida lá e de lá eles queriam ir para o bairro da Divinéia. E quando o motorista chegou, há uma pessoa que registra de dentro da casa, pelas imagens de câmera de celular, o momento em que o motorista começou a gritar, né, a pessoa percebeu os gritos do motorista, foi lá e começou a filmar, eles obrigando o motorista a entrar na mala do carro, na mala do veículo. Eles levaram esse motorista até a região do Araçagi, depois, olha a maldade deles, deixaram o carro lá, na barreira ali próxima entre a Praia do Meio e a Praia do Olho d'Água, um local que enche, a maré sobe, que era para justamente que a polícia chegou a tempo, antes que a maré subisse, a polícia conseguiu achar o carro do motorista. Ele foi libertado ali próximo do Araçagi e os assaltantes não foram presos, não foram identificados. Há um outro motorista de táxi também, que passou por uma situação difícil e talvez ele tenha tido muita sorte, porque os dois bandidos tomaram o carro dele ali na Avenida Daniel de Latouche, na Coama, libertaram esse motorista, tiraram ele do carro e levaram esse carro lá para o Parque Jair. Lá eles se desentenderam na hora de partir, né, o produto do roubo, eles se desentenderam e um bandido acabou matando o outro, né, cujo corpo foi encontrado lá dentro do táxi desse taxista, desse motorista. Ninguém foi preso, né, que no caso o assaltante, a polícia está recorrendo à imagem de câmera de segurança ali da Coama para tentar identificar esse assaltante que não só roubou o motorista, mas depois matou o próprio parceiro. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, até amanhã, Adalberto. Bom dia. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta, às 6 da manhã, aqui na Difusora, o Bandeira 2. São 7 horas mais 27 minutos, 7h27. Olha, nunca é tarde para que o sonho do empreendedorismo vire realidade.
Mas para quem já passou dos 60, todo apoio é mais que válido. Aqui na capital, um curso está sendo oferecido para esse público. Para a dona Zélia, se tornar uma empreendedora é um sonho antigo, que aos poucos vai virando realidade. A gestora, que pretende abrir uma ótica, primeiro buscou capacitação. A gente vem fazer essa formação, ter conhecimento que está sendo assim maravilhoso, muito proveitoso. Assim, está abrindo leque de oportunidade, não só para mim, como para outros companheiros que aqui se encontram. Zélia e outros 25 idosos estão participando desta turma do curso voltado para novos empreendedores. Aqui, as propostas e projetos são apresentados e debatidos para serem postos em prática pelos futuros empresários. A ideia é oferecer condições para quem já passou dos 60, mas quer sim ser dono do próprio negócio. E são vários os benefícios. Para oportunizar as pessoas idosas, não somente ter aquela visão da violência, mas principalmente dando esse empoderamento para aquelas pessoas que querem empreender, que se aposentaram. O projeto é uma parceria entre a Defensoria Pública e o Sebrae Maranhão. A gente está entrando aí com essa parceria no fomento ao empreendedorismo, com ações na base de análise de mercado, modelagem de negócios, por meio de ferramentas que eles vêm aprendendo aí numa capacitação de 2 semanas. Então, para a gente está sendo muito prazeroso a presença deles aqui e toda essa experiência que eles têm a contribuir no mercado de trabalho ainda. Luiz também veio em busca de conhecimento. O empreendedorismo já faz parte da história da família. Agora, além de reabrir a empresa fechada após a morte do pai, ele quer dividir o que vem aprendendo aqui. Muitos idosos precisam se tornar ativos e não permanecer parados. E a oportunidade de aprender e desenvolver um negócio que tem aptidão ou que vai colocar no mercado é um grande negócio. E o Sebrae está sendo um instrutor para que eu, dentro da minha associação, me torne um multiplicador para os idosos que trabalham com a gente. Muito legal, né? De parabéns aí à Defensoria e também ao Sebrae por essa iniciativa. São 7h mais 29. Em Imperatriz, muitas pessoas estão se capacitando para atuar na área industrial. É que as perspectivas de crescimento do setor para esse ano são boas e é preciso estar, claro, preparado para quando surgirem as vagas. A concorrência no mercado de trabalho exige cada vez mais aperfeiçoamento. Por isso que o Lucas está sempre em busca de saber mais, principalmente nas profissões que são relacionadas ao setor da indústria. Hoje em dia o mercado exige muito e os cursos são os melhores meios para você aprender e entrar nesse mercado da indústria. É um mercado bem amplo e é um mercado que vem crescendo. O avanço no crescimento do setor após a crise econômica dos últimos anos tem sido percebido e os dados foram divulgados pelo SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. As profissões da indústria que mais irão crescer no Brasil até o ano de 2023 foram divulgadas em uma lista de uma pesquisa realizada pelo SENAI. De acordo com o levantamento, serão mais de 33 mil vagas em todo o país no setor industrial. Os números indicam um crescimento de 8,5% de empregos relacionados à indústria brasileira. Eu escolhi eletrotécnica principalmente porque a aplicação que a gente está tendo hoje em dia, principalmente por causa da indústria 4.0, é a otimização de sistemas. As taxas de crescimento envolvem principalmente a automação dos processos responsáveis pelas novas oportunidades. Em Imperatriz, seguindo os números nacionais, existem cursos técnicos de qualificação, aperfeiçoamento e iniciação para quem hoje enxerga as oportunidades que o setor industrial tem proporcionado. Hoje em dia a busca por uma profissionalização é muito grande, é muito concorrido. Cada vez mais a gente tem que se especializar em uma área. E o setor da indústria me atrai muito, principalmente essa área, que além de mexer com a elétrica, também mexe com a mecânica. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a alta esperada para o Produto Interno Bruto brasileiro só no ano de 2020, por conta do setor industrial, é de 2,25%. São 7h mais 32. Vamos mudar de assunto. Agora a gente fala de esporte. A bola voltou a rolar no final de semana pelo Campeonato Maranhense de Futebol. Rolou na capital
O clássico entre Maranhão e Sampaio, o quadricolor saiu na frente, mas a partida terminou empatada. As duas equipes tinham um saldo equilibrado nesta segunda rodada do Maranhense. 2 vitórias, 3 pontos na tabela, mas Sampaio e MAC é sempre clássico e todo mundo aqui já sabia que não seria um jogo difícil. Por isso o torcedor aí estava tão nervoso. Logo no primeiro tempo o placar já ficou definido, mas vamos aos lances. O Sampaio teve várias chances de gol, mas nos primeiros minutos do jogo a coisa ficou meio devagar, sem muita oportunidade de gol. O tricolor até foi perto no comecinho do jogo e quase abre o placar com o Matheus de cabeça. Mas o Diego não deixou a bola passar. Aliás, ele não deixou 1, 2, 3 e sei lá quantas vezes. O goleiro do Max estava mesmo inspirado. E enquanto ele fazia a parte dele deste lado, o Davidson foi lá e fez a dele também do outro. Aos 16 minutos, o Mac abre o marcador. Um chute certeiro depois de um erro da defesa do tricolor. E aí o Brigatti foi ficando nervoso junto com a torcida, mas a equipe estava tentando. O Marcão quase fez de cabeça. O Eloy também e acabou mandando na trave. Mas deu certo. Aos 43 minutos, Eloy acertou de cabeça após a cobrança de falta de Everton e aproveitou a falha do Diego para empatar o jogo. E no segundo tempo até teve um escanteio do Joãozinho, mas o Gustavo Ramos errou a cabeçada. O Luan também tentou pela direita, cruzou para o Neto, mas não deu certo não. Algumas substituições nas duas equipes e o Gustavo ainda ficou bem perto de desempatar para o Sampaio. Mas aí o Diego estava lá de novo e o jogo ficou por isso mesmo. Para mim foi um espaço de derrota, porque a gente saiu na frente, nós trabalhamos sempre para vencer e infelizmente tomamos um gol ali que... uma falha de toda a defesa. Mas a gente tem que trabalhar que falhas acontecem para no próximo jogo não acontecer o mesmo erro. Um jogo muito duro, né? Foi um jogo onde um clássico se define muito em detalhes. A gente não conseguiu em alguns momentos do jogo imprimir o que o professor Brigatti pede para a gente, que é a intensidade. Mas é início de trabalho e aos poucos a gente vai adotando a cara que o Brigatti quer. Por infelicidades nossa, nós saímos atrás no placar, né? E aí teve que um desgaste maior, a gente tivemos que correr atrás do marcador, mesmo no primeiro tempo nós conseguimos um empate, mas no segundo tempo não foi suficiente o que nós fizemos. Temos um objetivo de distanciar da parte de baixo da tabela e se aproximar dessa zona de classificação. Vamos trabalhar bem, à espera de bons resultados durante a semana na parte física, para que aí sim a gente possa estar mais solto, possa estar mais leve, para a gente fazer mais uma boa partida. Clássico aí equilibrado, né? Primeiro jogo aí o Maranhão venceu o Imperatriz, agora com o Sampaio é o resultado que você viu. Ontem em Barra do Cordo, o Imperatriz bateu os donos da casa por 1-0 com gol de Afonso. Em São Mateus, o Juventude goleou o São José por 3-0. São José que já tomou 10 gols em 2 jogos. Os gols foram de Cleitinho e Marciano, que marcou 2 vezes. Hoje a rodada será completada com a partida entre Motoclube e Pinheiro, 8 da noite no Castelão. Torcida do Papão convocada para esse jogo hoje aqui na capital, hein? São 7 horas e mais 35 minutos. Vamos saber como é que vai ser a previsão do tempo para hoje. Será que vai chover aí na hora do jogo? Como é que vai ser, hein, gente? A previsão geralmente está chovendo aqui à noite, né? Em São Luís, hoje predomina o tempo nublado, pancadas esparsas de chuva durante o dia. Então, pode ser que aconteça também na hora do jogo. A mínima é de 25, a máxima é de 30 graus na capital maranhense. Vamos para a segunda maior cidade do estado. Por lá predomina o tempo nublado e chuvisco isolado. A mínima 23, mas a máxima lá em cima, né? 33 graus. Em Caxias, hoje, predomina tempo nublado, 23 graus a máxima, 31 a mínima. E a gente vai agora para mais 3 cidades do nosso mapa. Parceria com o LabMet, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Bacabal hoje com sol com algumas nuvens, chove rápido por lá durante o dia e à noite também. Mínima de 25, máxima de 31 graus. Região Sul agora, Balsas, hoje com sol, com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 22, máxima de 33 graus. Pinheiro da Baixada Maranhense, sol com algumas nuvens, chove rápido por lá durante o dia e à noite. Mínima em Pinheiro 25, a máxima 31 graus. No próximo bloco nós vamos falar de política com João Coutrinho e mostrar imagens do ato político que marcou a filiação do ex-deputado J. Pinto ao PDT. No estúdio ele vai falar com a gente sobre a sua pré-candidatura à Prefeitura de São José de Ribamar. E mais, parlamentares retomam atividades na Câmara da capital e também na Assembleia Legislativa. Tudo isso no próximo bloco, a gente volta já, são 7h37.
São 7 horas e mais 40 minutos. De volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. Um ato político marcou, no fim de semana, a filiação do ex-deputado J. Pinto ao Partido Democrático Trabalhista. O evento foi prestigiado por diversas lideranças políticas, além de militantes do partido. O ato de filiação foi realizado na sede do município de São José de Ribamar. Diversas lideranças do PDT no Maranhão participaram do encontro, como o presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, Osmar Filho, e o senador Weberton. Na ocasião, J. Pinto anunciou a pré-candidatura à Prefeitura de Ribamar. Nós estamos retornando hoje num momento importante da minha vida. Iniciei no PDT e retorno hoje para o 12, com muita alegria, muita emoção, ao lado do senador Weberton. Volto para somar, volto para fortalecer o partido em Ribamar e no estado do Maranhão. J. Pinto iniciou a carreira política justamente pelo PDT. Por 2 vezes, ocupou cadeira na Assembleia Legislativa. O J. Pinto já foi do PDT, iniciou sua vida pública no partido, tem hoje uma grande experiência e todos agora mais maduros se unem a favor de Ribamar. Eu não tenho dúvida que agora o seu retorno e a sua pré-candidatura a Ribamar, nós iremos oferecer dos melhores quadros que nós temos na política maranhense, aqui que tem um amor pela cidade de Ribamar, para ajudar a enfrentar as dificuldades e os problemas que a cidade vive. O evento também contou com a presença da militância do Partido Democrático Trabalhista e vereadores de Ribamar. É um projeto que não é de J. Pinto, é um projeto de todo o povo de Ribamar, junto com o senador, e eu só tenho que dizer que é uma felicidade imensa e de dizer para que Deus possa conduzir ele junto com o senador para que esse projeto seja concretizado. Durante o ato político de ontem, o ex-deputado confirmou, como você viu na reportagem, seu interesse em disputar a Prefeitura de São José de Ribamar nas eleições desse ano. É com ele que eu converso agora aqui no estúdio do Bom Dia. Bom dia, J. Pinto. Bom dia, Adalberto. Quais foram as razões, os motivos que fizeram com que agora acontecesse esse retorno ao partido, que você começou sua trajetória política, inclusive ao lado do governador Jackson Lago? Adalberto, primeiro dizer que ontem, no sábado, foi um dia de emoção. Retornar ao PDT depois de 18 anos, com muita alegria, emoção, recebido pela militância. E eu quero iniciar agradecendo ao senador Weberton Rocha, a militância, que nos recebeu de braços abertos, numa grande recepção, uma grande acolhida. E depois de alguns anos, a gente retorna com menos cabelo, mas com mais experiência. com mais experiência. E a gente retorna para um projeto de cidade, um projeto que está sendo discutido em Ribamar, um projeto que está sendo discutido com a população dentro de uma aliança para que possamos fortalecer um projeto de cidade para São José de Ribamar. E fiquei feliz da acolhida, da recepção e do convite do senador Weberton Rocha. Essa aliança ribamarense, de fato, quais são as ações que estão acontecendo nesse momento? Um debate aberto com a comunidade, as pessoas têm a oportunidade, por exemplo, porque é muito comum, né, a gente ver em período de campanha algumas propostas que são feitas por alguns candidatos, mas nem sempre elas refletem, de fato, aquele sentimento da população. A ideia é buscar algo diferente, da comunidade trazer as demandas principais para tentar resolver os problemas? Adalberto, esse debate da aliança vem sendo discutido desde o ano passado. Um grupo de lideranças de Ribamar, diversos segmentos da área da saúde, educação, da área do esporte, da agricultura familiar, os pescadores, a juventude, se discutindo um projeto de cidade. E a discussão desse projeto surgiu da necessidade de se buscar algo que pudesse apresentar à população. E dentro desse apresentar à população, uma proposta de cidade. E dentro dessa proposta, discutir com a população dentro das suas demandas, a verdadeira necessidade para um programa de governo. Nós queremos apresentar um programa de governo, mas feito a 4 mãos e também com a participação da população de Ribamar. E dentro de tantas demandas, discutindo a infraestrutura, o direito do cidadão de ir e vir, só você ter uma ideia, hoje o cidadão que mora em Ribamar, muitos, somente nos bairros, das vilas, deixam o seu carro no posto, que ele não tem condições de botar seu carro na sua garagem. Quem é cadeirante tem dificuldade de chegar na sua casa. A juventude está lá na perspectiva de que tenha oportunidade para o futuro, para o seu futuro. Só você ter uma ideia,
Um dos grandes problemas de Ribamar é a questão da geração de oportunidades. 80% da população ativa que trabalha, ele trabalha em outro município, porque não tem essa oportunidade de Ribamar. Então, dentro dessa proposta, discutir a oportunidade de geração de renda, de emprego com a população, nós temos uma área lá que era para ser construído distrito industrial. Quando eu estive deputado, você acompanhou, apresentei uma indicação ao governo para a compra de uma área para construir o distrito industrial. Está lá até hoje. Talvez queira o destino, que eu indiquei aquela área, talvez queira o destino que ela seja implantada quando eu estiver lá no futuro. Então, assim, volto para o PDT, para um projeto de cidade, um projeto que será discutido com a população, com aqueles que realmente querem uma cidade empreendedora. Nós vamos sempre buscar isto, porque é isso que a população está esperando. A população está esperando alguém que chegue com algo que possa resolver algumas situações. Entre elas, a questão da geração de oportunidades. Essa geração de oportunidades passa também pela vocação do próprio município, né? Você tem a área rural grande lá em Ribamar também, você tem o próprio turismo religioso, por exemplo, né? Que pode ser uma fonte de renda também significativa, não? É verdade. Só ter uma ideia, nós temos um potencial enorme que é o turismo em São José de Ribamar. Nós temos lindas praias, nós temos o turismo religioso e nós temos, eu sempre digo que temos uma mina de ouro mal lapidada. Nós podemos gerar recursos e com grandes empreendimentos, trazendo grandes investidores para investir no turismo e gerar emprego e renda oportunidade para aquela juventude. São José de Ribamar é uma das cidades mais bonitas do estado do Maranhão, com diversos locais ainda. Tem praias como Ponta Verde, não sei se você conhece. Não exploradas, né? Não exploradas, é uma praia linda, Ponta Verde, linda, alguns pontos turísticos. Então, o que falta é a capacidade de se trabalhar e investir forte no turismo em São José de Ribamar. Essa é uma das propostas que estamos trabalhando com a aliança. Então, dentro desta aliança, são diversos grupos, diversos segmentos trabalhando para apresentar uma proposta, né, para a cidade de São José de Ribamar. Você assume o comando do Diretório Municipal do PDT lá em São José de Ribamar. Qual é a leitura que é possível fazer do partido nesse momento aqui no estado, já que estamos, inclusive, próximo a essas eleições municipais, expectativa, inclusive, de apoio, de lançamento de candidatura em vários municípios do Maranhão, não? Olha, eu recebo, assim, uma missão e recebo com muita alegria no coração. Há um projeto do PDT, esse projeto, Ribamar passa por ele, e eu dizia ao senador Everton Rocha que o PDT recebia novamente um soldado que estava preparado para a missão. E nós vamos trabalhar esse projeto, não só em Ribamar, mas em diversos municípios do estado do Maranhão, fortalecendo o partido. Eu creio que o fortalecimento de cada partido passa pelas eleições municipais. E essas eleições municipais que está aí neste ano e o partido se organiza em diversos estados e com certeza irá lançar prefeitos de diversos estados. Com a capacidade, eu sempre digo que qualquer construção tem que ter um bom arquiteto. E o Everton Rocha é um bom arquiteto nessa situação. Obrigado, Jota Pinto, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado. Eu que agradeço, mas eu não poderia deixar de agradecer à população de São José de Ribamar, que esteve presente no grande ato, participação dos bairros das vilas, da zona rural, do centro, a vocês que nos prestigiaram. Nosso muito obrigado. Nesse fim de semana, São Luís participou da Maratona Mundial de Criação de Jogos do Mundo. O evento acontece simultaneamente em mais de 112 países e envolve mais de 47 mil participantes. O desafio principal é construir um jogo em 48 horas. Mãos ágeis, afinal o tempo é curto. Para ser mais preciso, só 48 horas para criar um jogo. Ou melhor, uma versão que aqui eles chamam de protótipo. São 60 pessoas numa sala falando a mesma língua. Esta é a maior maratona de criação de jogos do mundo. Outras 1000 cidades e mais de 50 mil pessoas fizeram a mesma coisa durante o final de semana simultaneamente. Sou designer e eu quero aprender programação em 48 horas e aplicar isso dentro de um jogo.
E, então, além de aplicar isso dentro do tema, de escolher arte, de escolher plataforma, eu ainda estou tendo que aprender, né, junto com os meus amigos, né? Então todo mundo está se ajudando aqui. Ao longo da maratona, eles se dividem em equipes. O tema desta edição foi reparo. Por isso, o jogo do Gleidson foi de consertar equipamentos com as peças boas de outros aparelhos quebrados. Ele está tão empolgado que nem dormiu nas primeiras 24 horas. Você acaba focando no tema, a programação, que o tempo acaba passando rápido. Você nem percebe. É que o tempo aqui é ouro mesmo. Até para descansar tem que ser bem rapidinho. O evento não é uma competição, mas já rendeu um SB Games para o Cássio, que é organizador do evento. O título faz parte do maior evento acadêmico da área de jogos da América Latina. O projeto dele nasceu em outra edição desta mesma maratona. A área de jogos ela cresce 10%, 12% ao ano, independente de crise que aconteça no mercado. E para a gente isso reflete o quanto está havendo interesse também de mais pessoas em entrar nessa área. Para a gente é muito bom para potencializar o mercado daqui do Maranhão, que tem pessoas de muito talento, e fazer com que essas pessoas entendam que tem uma vertente, tem uma possibilidade de trabalhar com isso aqui. No Maranhão, esta é a 8ª edição do evento, que ao longo dos anos veio ganhando notoriedade. E apesar dos 60 participantes, mais de 100 pessoas se inscreveram este ano. Muito legal, o mercado aí aberto, né? São 7 horas e mais 51 minutos, 7h51. Agora a gente fala de política. Bom dia, John Coutrin. Boa semana, Alberto. Boa semana para nós. Vamos lá, vamos em frente. Ô, Vamos John, lá. o Wellington do curso está de olho aí no Aliança pelo Brasil? É um partido que praticamente não deve participar das eleições deste ano, Alberto, mas ele participou aí no fim de semana, naquele encontro que nós anunciamos na sexta-feira, né? Encontro de apoiadores, de maranhenses aí do Aliança pelo Brasil. E um partido que pode aí, quem sabe, abrigar o Wellington do curso, só que dificilmente ele terá tempo, né, de ser viabilizado este ano. Tendo em vista algumas dificuldades, a própria Karina, que é advogada do partido a nível nacional, disse que é tempo muito escasso do recolhimento de assinaturas até a homologação no Tribunal Superior Eleitoral. Então é um partido que deve ficar mesmo para 2022. Mas é uma saída, quem sabe, né, tem até março, Adalberto até março, para que ele possa aí recolher as assinaturas. Há uma dificuldade em alguns cartórios também, que não estão aí disponibilizando, por exemplo, horário de intervalo ou fora das dependências, porque eles alegam o Tribunal Superior Eleitoral que não é um motivo especial. Então, dificilmente conseguirá, portanto, o tempo necessário. Mas é um novo partido, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. Seria uma oportunidade aí dos aliados do presidente Jair Bolsonaro se candidatarem no Aliança pelo Brasil, né? E aqui o Wellington tem dificuldade de encontrar o partido, já que o PSDB deve apoiar o Eduardo Brade. Então, além do Wellington no curso, tiveram nesse evento também do Aliança pelo Brasil o deputado César Pires, foi convidado pelo Coronel Monteiro. O Coronel Monteiro é chefe da SPU aqui no estado do Maranhão, ele que está aí, portanto, coordenando o Aliança pelo Brasil. Chamou a atenção a ausência da Maura Jorge neste evento, né? Ela que é superintendente da FUNASA aqui no Maranhão, mas ela não esteve presente no evento, então dá a entender mesmo que o Coronel Monteiro será, portanto, o líder, o organizador do Aliança pelo Brasil aqui no estado do Maranhão. John, nessa segunda-feira de volta, né? As atividades parlamentares estão de volta aí na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores também. Isso, vamos lá. Câmara de Vereadores, daqui a pouquinho, 9 horas, Adalberto. Toda aquela solenidade aberta dos trabalhos legislativos, né? Chamamento das bandeiras, mensagem do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, a palavra do presidente Osmar Filho, e a pauta no semestre de 2019, primeiro semestre de 2019, deve ser o plano diretor. O plano diretor deve ser a principal pauta já no começo dos trabalhos legislativos ali na Câmara Municipal de São Luís, tendo em vista que há uma discussão em relação à redução da zona rural, né, que tornaria 41% de redução da zona rural, está no projeto do plano diretor. Alguns vereadores querem apresentar algumas emendas e, claro,
deve ser discutida, ainda deve passar por umas comissões, mobilidade urbana, comissão de Constituição e Justiça, e deve ser discutido ali na Câmara Municipal. Então, deve ser a principal pauta do começo do ano da Câmara Municipal de São Luís, que inicia hoje. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, já é a partir das 15 horas, também a solenidade, ali presidida pelo Otelino Neto, e os trabalhos abertura às 16 horas. Na Assembleia Legislativa, nós temos aí ano eleitoral e nada menos, Adalberto, que algo em torno de 10 a 12 deputados devem participar das eleições municipais deste ano como candidatos a prefeito. Né? Só aqui em São Luís, 5 nomes, aí, portanto, 5 deputados devem, quem sabe tirar licença ou não, mas já devem entrar em pré-campanha para as eleições municipais. Destacamos aí, temos o Neto, o Evangelista, Glésio Moisés, o próprio Duarte Júnior, o Wellington, o Adriano Sarney, são nomes aí da Assembleia Legislativa que devem se candidatar, além de outros pelo interior, como Leonardo Sá em Pinheiro, temos o Fernando Pessoa lá em Timon, lá em Tuntum, e em Timon, Rafael Leitor. Então são nomes aí que são cogitados, né, vários candidatos. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. João Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Olha, com uma diversificada programação artística e cultural, o governo do Maranhão e a Prefeitura de São Luís divulgaram no fim de semana a programação oficial do Carnaval do Maranhão. A passarela do samba do Anel Viário já começou a ser montada. É para lá que nós vamos com o Eduardo Ericeira, que está comigo de volta aqui no Bom Dia. Eduardo. Pois é, Adalberto, o Carnaval na ilha já está acontecendo, inclusive, as prévias carnavalescas, mas o Carnaval ainda está um pouquinho distante, falta aí um mês, o mês de fevereiro, pouco menos de um mês, né? O mês de fevereiro apenas começou e vai ter passarela do samba. A passarela do samba já começou a ser montada aqui na área do Anel Viário. Adalberto, por aqui vários grupos vão passar. No dia 21 de fevereiro acontece aqui a inauguração oficial às 19 horas com a entrega simbólica da chave da cidade, a Corte Momesca. À noite vai ter show também nesse mesmo dia. No sábado 22 acontecem os desfiles aí dos blocos tradicionais e apresentações de grupos de tambor de crioula já no domingo, e na segunda-feira, além dos desfiles de blocos organizados e turmas de samba, haverá o desfile das escolas de samba também. Na terça-feira acontece o cortejo das tribos de índios e também o desfile dos blocos afros. Na quarta-feira de cinzas, já no dia 26, na parte da tarde, será a apuração dos concursos realizados aqui na Passarela do Samba, com local que ainda será definido. Adalberto, a gente falou sobre as prévias carnavalescas, pois está acontecendo principalmente na área do Centro Histórico de São Luís, na Avenida Beira-Mar, nas proximidades da Praça Maria Aragão. Muita festa, tem atraído milhares de foliões. A gente lembra também que no Carnaval vai ter a apresentação de artistas maranhenses e também artistas nacionais, nomes como, por exemplo, Maria Rita, também o grupo Lamparina, que vai cantar junto com Cidade Negra, bloco da tribo de Já, também com um cantor internacional. Na terça-feira vai ter a Flávia Bittencourt, também cantando com o grupo Criolina, e a cantora Duda Beat, também o cantor Otto, além da presença, claro, de artistas maranhenses, como é o caso do Zé Cabaleiro, que é um artista conhecido nacionalmente. Também vai ter o axé da Margarete Menezes. Quer dizer, então vai ter muita folia, já está tendo folia na ilha, atraindo aí várias pessoas às prévias carnavalescas, também no bairro da Madre Deus, claro, bem aqui pertinho do Anel Viário, e também vai ter a passarela do samba no período de carnaval. A gente volta com você, Adalberto. Valeu, Eduardo. Para você, um ótimo dia. A gente encerra por aqui o nosso Bom Dia Maranhão. Outras notícias você confere no portal MA10. Até amanhã. Amanhã a gente volta às 7 com o Bom Dia Maranhão. Tchau, tchau.